Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Jeroboão, um jovem valoroso, levantado por Deus, se afastou totalmente dele. O caso do Jeroboão, o que o fez se afastar do Senhor? A Bíblia diz que ele era da tribo de José, Efraim, se eu não me engano, era responsável, um capataz, um superintendente da casa de José, Efraim e Manassés. E era muita gente que trabalhava e ele era o responsável. Ele era muito trabalhador, inteligente, competente, capaz. Salomão o colocou como um chefe grande e ele foi treinado na liderança. Aparentemente ele desempenhou muito bem o seu trabalho, foi aprovado e Deus, por causa disto, lhe chamou para ser o líder de uma nova nação. Deus viu que a divisão estava feita. A maior parte do povo de Israel não tinha mais admiração por Davi, não o reconhecia mais como o líder, e o Salomão não seguia os caminhos de Davi. Já tinha se afastado bastante do Senhor e dos caminhos de Davi. Mas acontece que a revolta daquele povo já estava com Davi desde antes de Salomão. Quando o Absalão se rebelou, aquele povo de Israel, as 10 tribos, praticamente se afastou de Davi. E o germe daquela divisão já estava com Israel, que não queria saber de Davi, de Deus. O coração deles estava no mundo, nas coisas do mundo. Então Deus disse: tá bem, vocês querem, eu vou dar o que vocês querem. Eu vou dar o melhor, o mais capaz dentre vocês. Um homem forte, animado, competente. Ele é o Jeroboão. Eu vou prepará-lo. Ele já está sendo preparado na liderança, já é líder de milhares e milhares de pessoas, é um bom administrador. Eu vou dar o meu espírito para ele, vou ensiná-lo no caminho da verdade e vou fazer com que ele se torne rei de vocês. Vocês querem, o Jeroboão é o melhor, eu o estou preparando e vou dar a ele o que ele precisa, orientações, profetas, para ele consultar se quiser. E o profeta Aías foi usado por Deus para isto, mas Deus usou outros profetas também. Eu vou dar tudo o que o Jeroboão precisar para ser um rei do povo de Israel, Reino do Norte, para que ele seja um bom rei e conduza bem este povo. O melhor. Deus é benigno, ele sempre quer o melhor. Mas acontece que o poder corrompeu o Jeroboão. O poder corrompe. Você conhece alguém que era uma pessoa antes e depois se meteu na política e ficou outra pessoa completamente diferente? Você já conheceu alguém assim? Eu creio que todo mundo já conheceu. O poder corrompe. A pessoa é uma quando é pobre. Depois que ele galga uma posição elevada, passa a ganhar um grande salário, começa a andar de carrão, ter outros amigos, ele já não liga mais para você. Aquela amizade esfria. Você era amigo dessa pessoa antes, quando ele era pobre, estava estudando, mas depois que ele cresceu e se formou, se tornou gente grande, ganhou dinheiro, ele não precisa mais de você, ele muda completamente. Mas isso é normal na natureza humana, isso é natural da natureza humana. E aconteceu com Jeroboão também, se tornou rei, poderoso, organizou o reino, e aí ele se deparou com um problema, que era a religião.
se eu deixar o nosso povo ir a Jerusalém, a maioria já não queria mesmo, não. Mas alguns poucos ainda queriam ser fiéis a Deus e iriam a Jerusalém para celebrar as festas do Senhor, que era uma convocação. E o Jeroboão pensou, se eles forem lá, Judá agora é nosso inimigo e o Roboão vai segurá-los lá. Então não podemos deixar esse povo ir lá. Mas eles têm um sentimento religioso, então nós vamos fazer uma religião para eles aqui. Vamos fazer uma religião aqui, vamos fazer bezerros de ouro, um no sul, em Betel, outro no norte, em Dan. Vamos criar uma religião, fazer um novo sistema sacerdotal, porque tem que ser uma liturgia, um tipo de religiosidade que agrada o povo. Nada daquele negócio chato lá de ter que matar animal para cada pecado, ficar obrigado a ficar assistindo o animal queimar lá no altar. Não, nada disso. Vamos fazer uma religião bem agradável, que as pessoas gostem. Pois é, esse espírito está na cabeça de muitos líderes que estão fazendo igreja para eles. Vamos dividir a igreja, vamos fazer uma igreja para nós como o povo quer, como o povo gosta. E assim, pessoas estão indo de uma igreja para outra. Você conhece situações assim? Pois é. O Brasil está nesta também. Pessoas estão indo de uma religião para outra porque agradam mais, o coração delas se agrada, não tem cobrança, exigência, nem ninguém falando de pecado, querendo saber o que a pessoa faz para dar relatório. Não, nada disso. Eu vou ter liberdade de adorar meus bezerros de ouro, pedir minhas bênçãos e fazer o que eu quero. Essa religião tá boa. Pois é, o ramo neopentecostal abunda dessas coisas. Alguém faz uma religião para ele, começa a usar uma roupa especial, pregar do jeito que ele quer, música desse jeito e daquele, para agradar as pessoas. E cada um pode viver a vida que quer ali, que não vai ter cobrança, não vai ter ninguém perturbando. E é uma religião boa, agradável. A pessoa vai se sentir ali, dependendo do coração dela, ou como o coração quer. Não vai ser cobrada, vai poder continuar em pecado, não vai ter ninguém questionando isso, e ela vai vivendo a vida dela. Religião ao bel prazer da pessoa. Foi exatamente isso que o Jeroboão fez. Agora, em 1 Reis, no capítulo 13, nos é dito que o Senhor não deixou aquilo passar em branco e enviou um profeta para clamar contra aquele altar. Na verdade, era contra o Jeroboão e contra os que estavam queimando sacrifícios sobre aquele altar. Mas o Senhor condenou o altar e disse que haveria um sinal, o altar se racharia e a cinza cairia do altar. O profeta falou isto, o Jeroboão mandou prender o profeta antes que pudesse prender. O altar se rompeu e o Jeroboão viu a mão de Deus agindo ali. Deus fez até com que a mão do Jeroboão ficasse leprosa como um sinal. E o profeta orou a Deus e Deus curou. Mas diz a palavra, o final do capítulo 13, que ainda assim o Jeroboão não deixou o seu mau caminho, mas continuou fazendo a religião do seu jeito. Ou seja, as circunstâncias o forçaram, a política o fez virar a cabeça. Ele tinha que agradar o povo. Ele não preferiu agradar a Deus. Ele continuou agradando o povo, fazendo uma religião do jeito que o povo queria. O Senhor mandou outro sinal. O filho dele adoeceu, por fim morreu, o filho do Jeroboão. Ele recebeu a mensagem profética de condenação, mas não se arrependeu e não se voltou para o Senhor. Até que Deus
no fim desistiu daquele povo, mas não sem antes mandar um monte de profetas. E, segundo Crônica 17, né, o Senhor esgotou o seu arsenal de providências benignas para poder salvar aquele povo e não adiantou. Segundo Reis 17, nos é dito que Deus fez tudo o que podia e não adiantou. Então, nós vemos que Deus é Deus, sempre benigno, bondoso, um Deus misericordioso, que quer o nosso bem, mas infelizmente, o Senhor vai ter que agir com dureza e, por fim, Ele vai nos abandonar se a gente escolher se afastar dele. Ou seja, Deus envia profetas, Deus usa de misericórdia, Deus fala, Deus adverte. Mas se você escolher continuar no caminho do aperto, Deus vai mandar o castigo e, por fim, vai deixar você andar da sua própria maneira. Deus vai fazer isso acontecer, vai deixar você andar da sua própria maneira, mas primeiro Deus vai mandar muitos alertas para você. Agora, o que faz uma pessoa se afastar de Deus? O apego ao mundo. O coração da pessoa vai preferir o dinheiro, a fama, a glória, os prazeres do mundo. Isso vira a cabeça de muitas pessoas. Será que está virando a sua cabeça também? Você consegue se consagrar a Deus, amar a Bíblia todos os dias, orar, falar de Jesus, evangelizar pessoas, fazer uma lista das pessoas por quem você ora e visitar essas pessoas e contactar essas pessoas, procurar saber cada uma delas como está indo. Você tem feito isso para o Senhor ou você não tem tempo? Muitos não têm tempo. Não têm tempo por quê? Porque estão muito ocupados com as coisas do mundo e acabam não tendo tempo para Deus. Este é o caminho do Jeroboão, por você e por todos aqueles que estão olhando para você. Quando você se afasta de Deus, você entra na carnalidade, muitas pessoas vão ser influenciadas pelo seu mau exemplo. Elas estão olhando para você. Quando você desanimar, fizer como Jeroboão, outras pessoas irão atrás e você vai ser responsabilizada por Deus na eternidade por causa da sua atitude. Comece a pensar nisto. Quão séria é a consequência pelo seu abandono de Deus, por você se afastar de Deus. A consequência é séria, porque vai envolver outras pessoas também que vão seguir o seu exemplo. Pense nisso.